Bom, vou fixar aqui o tema da nossa live, tá bom? Bom, quem tá chegando, seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Tô fixando aqui o tema da live. Prontinho. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Boa noite para quem tá chegando. Seja muito bem-vinda. Mais uma live de quinta-feira. Já virou rotina, né? Já temos aqui o nosso encontro marcado toda quinta-feira para falar sobre maternidade, para falar desenvolvimento infantil, para falar sobre infância, para falar sobre adolescência, né? Para a gente falar aí sobre esse universo que nós mães tanto vivenciamos. E que bom que você está aqui, né? Que bom que você vai acompanhar essa live aqui comigo. Será um prazer ter todas vocês aqui para juntas a gente construir aqui um bate-papo bem legal e a gente derrubar todos esses dilemas que nos atrapalham aí, né? E que nos impede, inclusive, de ser uma boa mãe, uma mãe feliz e, como consequência, de termos filhos mais saudáveis e felizes. Tá bom? Então, você que já chegou, manda o aviãozinho aí, tá? Compartilha essa live, traz mais gente pra cá, pra gente poder estar conversando e mais gente ter conhecimento do conteúdo que vai ser tratado aqui hoje. Tá bom? Vamos esperar um pouquinho para que mais pessoas possam chegar, para que mais mamães possam chegar até aqui e participar dessa live, desse bate-papo tão gostoso que a gente vai ter aqui hoje, tá bom? Então sejam todas bem-vindas, estou muito feliz com a participação de vocês. Muito feliz mesmo, viu? A gente já vai começar a falar. Bom, toda quinta-feira, então, você já sabe, eu te espero aqui pra gente conversar, bater um papo, pra gente conversar sobre maternidade, sobre desenvolvimento infantil, tá? Sobre questões relacionadas à adolescência, sobre as suas dificuldades com a pandemia, com o isolamento social. Toda quinta-feira, então, já sabe que nós temos esse encontro aqui, tá? Às 8 horas da noite. Claro que se acontecer algum imprevisto ou tiver algum outro compromisso, vocês serão avisadas. Mas, do contrário, toda quinta-feira, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Então, só pra gente contextualizar, pra gente lembrar, né? Como que a gente chegou até aqui hoje, pra gente conversar sobre o nosso quarto dilema, né? Nós tivemos então o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro bate-papo, onde nós tratamos sobre o primeiro e principal dilema da maternidade, no meu ponto de vista, né? Que é o perfeccionismo. Então, nós iniciamos essa série de lives aqui sobre dilemas da maternidade, falando sobre o perfeccionismo. O quanto a gente buscar essa perfeição, buscar nos tornar uma mãe perfeita, atrapalha de fato o nosso maternar e nos impede de ter uma relação saudável com o nosso filho. Então esse foi o primeiro dilema que aqui. Lembrando que esses dilemas da maternidade que a gente tem tratado aqui nessas lives, eles estão no meu e-book. O primeiro e-book que eu fiz com muito carinho, contando para vocês, relatando para vocês
os 5 maiores dilemas da maternidade. Então, se você ainda não recebeu o meu e-book, tem um link lá na bio, tá? E aí você pode acessar meu e-book pelo link da bio, mas se você tiver dificuldade de acessar o link lá na bio, não conseguir, só mandar eu quero para mim no direct, tá? Escreve para mim eu quero ou aqui nessa live agora, tá? Que eu vou estar mandando especialmente para você meu e-book. E lá eu trato sobre os 5 maiores dilemas da maternidade. Hoje nós vamos falar sobre o 4º dilema, que é conciliar os papéis. Será que é possível conciliar os papéis? Será que é possível eu ser uma boa mãe, mas eu também ser uma boa profissional? Ou será que eu tenho que abrir mão de um ou de outro para realmente eu dar conta? O que vocês acham? Já deixa o seu comentário aí para mim. Qual que é a sua dificuldade? Você acha que dá para ser uma boa profissional e ainda ser uma boa mãe? Qual que é a sua dificuldade para conciliar os papéis? Qual que é o seu dilema com relação a isso? É esse dilema que nós vamos tratar hoje. Então, nós já falamos sobre o dilema número 1, que é o perfeccionismo. Nós já falamos sobre o dilema número 2, que é o medo. Já conversamos sobre o dilema número 3, que é a culpa. Tá? E hoje nós vamos falar sobre o 4º dilema, que é conciliar os papéis. Eu entendo que esses dilemas são fundamentais a gente conversar sobre eles, porque são eles que nos impedem de nos tornar uma mãe melhor, uma mãe satisfeita com a relação materna com o nosso filho, né? Uma mãe feliz, sem neura, né? Que vai transformar a relação com o nosso filho mais leve, sem aquele clima tenso, pesado, né? Que por muitas vezes a relação acaba se tornando por conta desses dilemas. Então é esse o meu objetivo, que no final dessa caminhada aqui que a gente está fazendo juntas, falando sobre esses 5 dilemas, que quando você lê o meu e-book e você entrar em contato com os 5 dilemas que eu coloco lá, você tome consciência, tá? Do quanto que essas crenças são limitantes, do quanto que essas crenças que a gente foram construídas socialmente a respeito da maternidade, né? Elas podem ser quebradas, ou pelo menos isso pode se tornar menor na nossa vida e não ser tão grande e ao ponto de ser maior do que o quão satisfatório é ser mãe, o quão satisfatório e gostoso é a relação com o nosso filho e a maternidade tá? Então, nós falamos sobre o perfeccionismo, que no meu ponto de vista é o maior de todos os dilemas, porque uma vez que eu entendo que eu não consigo ser uma mãe perfeita, que é impossível ser perfeita porque eu sou humana, né? Porque errar faz parte da relação, faz parte de ser humano. Então, uma vez que eu entendo que eu não consigo ser perfeita, os outros dilemas se tornam mais fáceis para serem derrubados, tá? Eu entendo que o pano de fundo que está por trás de todas as dificuldades maternas é o perfeccionismo. Essa busca constante, intensa e diária de ser uma mãe perfeita. Quando eu entendo isso, os outros dilemas se tornam mais fáceis de serem compreendidos. E aí vem o 2º dilema, que é o medo. Que mãe nunca sentiu medo, né? Que mãe nunca teve medo de não ser uma boa mãe? Que mãe que nunca teve medo de errar com o filho? E esse também é um grande dilema, o medo da maternidade. E aí, o que está por trás do medo? Também é o fato de você não querer errar. E será que é possível não errar? Será que é possível ter uma relação com o seu filho sem erro? Acho que não. Acho não, eu tenho certeza que não. Porque é errando que a gente aprende, né? É errando que nós vamos construindo formas melhores, formas assertivas de lidar com o nosso filho, tá? Então é impossível não errar.
Quando eu entendo isso, o medo se torna menor. E aí o terceiro dilema que nós conversamos também a semana passada foi a culpa. O quanto também a culpa materna, a culpa de tudo que acontece com o nosso filho, o quanto nós carrega isso o tempo todo, né, também atrapalha a nossa relação com o nosso filho. E aí nós conversamos a semana passada, né, que sim, é inevitável que alguma culpa, né, alguma pontinha de culpa a gente vai sim carregar e a gente vai sim ter, porque é impossível, né, a gente construir uma relação com o nosso filho e não errar, né, e não ser culpada por alguma questão, por alguma dificuldade, por algum problema que o nosso filho enfrente. É impossível, porque a nossa relação, o nosso elo é muito forte, né? Então, alguma culpa a gente vai carregar, mas não toda. Não toda a culpa, tá? Não tudo que acontece com ele é a nossa culpa. Porque a gente conversou que eu tenho controle de 50% do que acontece na vida dele. Os outros 50% eu não tenho, então como que eu posso ser culpada por tudo? Os outros 50% de tudo que acontece na vida dele, tem várias situações, muita coisa aí que está influenciando, né? Uma delas é as relações com as outras pessoas, é as relações com os outros familiares, é a influência paterna também, que aqui também entra, não é mesmo? A gente não faz filho sozinho, então aqui entra também essa questão, entra questões hereditárias, entra questões biológicas e entra aqui também um outro fator que a gente acaba desconsiderando, que o nosso filho, ele tem personalidade e ele tem vontade própria. Então, independente do que a gente fale, independente da orientação que a gente dê para o nosso filho, independente da forma que você vai educá-lo, vai chegar um momento que ele vai decidir por ele mesmo, né? E aí, essa decisão que ele tomar por ele mesmo, a gente não pode se sentir culpado. A gente tem que fazer o nosso melhor. E eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo faz o seu melhor. Então, você tendo essa plena certeza de que você está dando o seu melhor todos os dias, de que você faz o que é possível, de que você faz o que está ao seu alcance, você não precisa se sentir culpado o tempo todo. Deixa a culpa aí, ela não é sua. Se concentra no que você pode fazer, se concentra no que é possível você fazer. Certo? Então, esse foi o terceiro dilema que a gente conversou a semana passada, que é a culpa. Agora, finalmente, nós vamos entrar no dilema de hoje, que é conciliar os papéis. Ser mãe, mas também ser profissional. Se você, assim como eu, é mãe, mas também é uma profissional, seja bem-vinda. Nós estamos juntas aqui para discutir esse quarto dilema. Que mãe que nunca se viu nesse dilema? Mães que trabalham assim, fora assim como eu. Então, é isso que nós vamos falar. Será que é possível ser mãe e ser profissional? Ou melhor, será que eu preciso escolher entre ser mãe ou ser profissional? Se você pudesse fazer essa escolha, que escolha você faria? Se fosse uma questão de escolha, eu tenho certeza que você escolheria ser mãe, não é mesmo? Que mãe que não escolheria pelo filho? Tá? Então, essa é a questão. Não é e não pode, ou pelo menos não deveria, ser uma questão de escolha, tá? Não é uma questão de escolha. A mulher, a mãe, em momento algum, ela deveria estar numa posição dessa de ter que escolher entre uma coisa e outra, tá? Porque senão era muito fácil resolver. Eu vou escolher ser mãe. Que mãe que não vai colocar o seu filho em primeiro lugar? Mas não é uma questão de escolha. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Na prática, não é assim que funciona. Porque se fosse assim, seria fácil. Era só escolher ser mãe. Tá, mas será que é possível? Será que é possível escolher ser mãe e não
realizar as outras coisas da minha vida que para mim são importantes? Será que quando eu abro mão das outras coisas que para mim é importante e escolho apenas ser mãe, eu vou ser uma boa mãe? Acredito que não. Sabe por que eu acredito que não? Porque primeiro, que não tem como escolher uma coisa ou outra. Porque a mulher, quer dizer, a mãe, antes dela ser mãe, ela é mulher. E não tem como a gente separar os papéis, porque tudo isso é o que nos forma. Tudo isso é o que traz para nós a nossa essência, a nossa subjetividade e a nossa identidade. Quando eu abro mão de alguma coisa, de algum desses papéis da minha vida, eu deixo de ser eu mesma. Eu deixo de ser autêntica. E aí, quando eu me excluo, né? Quando eu abro mão de algo que é importante para mim em função da maternidade, eu vou ser infeliz. E será que é possível ser uma boa mãe infeliz? Será que eu vou conseguir atender todas as necessidades do meu filho? Dar atenção, carinho, afeto, frustrada? Né? É aí que tá. É impossível a gente não ser uma coisa e ser outra, e não ser outra, tá? Nós somos única e é tudo isso que faz a gente ser quem a gente é. E por que a gente carrega com a gente esse questionamento, né? Ai, meu Deus, eu não sou uma boa mãe porque eu trabalho. Eu não sou uma boa mãe porque eu não estou o tempo todo com o meu filho. Primeiro que isso é construção social, tá? Se tiver alguma mãe aqui que não trabalha e que fica o tempo todo com o seu filho, eu tenho certeza que se eu perguntar para ela se ela acha que ela é uma boa mãe, ela vai dizer que não. Porque não é isso. Não é isso que vai definir ser ou não ser uma boa mãe. São detalhes, né? É estar junto e são os momentos de qualidade. E os momentos de qualidade, eles são construídos nos detalhes, né? Nos momentos ali menos esperados ali na relação com a criança, com o nosso filho. Então, estar o tempo todo com a criança em tempo integral não garante vínculo, não garante conexão, não garante tempo de qualidade, não garante ser uma boa mãe. Os mesmos dilemas que você tem quando você sai para trabalhar e deixa seu filho, aquela que está o dia todo com o filho também passa. Ela também... Olha o cachorro aqui atrapalhando a gente. Ela também vai achar que ela não é uma boa mãe. Percebe? Então aí não é essa a questão. Não é isso que vai te impedir de ser uma boa mãe. Não é o fato de você sair para trabalhar e de você realizar o seu sonho profissional, de você ir lá. Tem mães, inclusive, que não saem para trabalhar nem para garantir, nem para realizar o sonho, é para questão de sustento da criança, inclusive. E você não pode se sentir culpada por isso, tá? Porque não é isso que vai definir que você seja ou não seja uma boa mãe. E é isso, né? É aquela questão. Será que estou sendo uma boa mãe com meu filho? Será que se eu não tivesse em tempo integral com ele, eu não seria uma mãe melhor? Ai, meu filho está sofrendo longe de mim. Será? Será que esse tempo, né, essa distância, ela também não é saudável para a relação? Será que não é saudável? Desde que quando vocês estejam juntos, vocês façam desse momento algo especial, né? Eu sou uma mãe negligente por trabalhar. Claro que não. Não é isso que define ser negligente, né? Não é isso.
A negligência tá em quando você está com o seu filho, você não dá atenção para os detalhes, né? Para a comunicação, você não se conectar com o seu filho, você não criar vínculo, você não brincar com o seu filho quando ele precisa que você brinque, né? Você não dá afeto quando ele pede, você ignorar a comunicação que ele faz. É isso que te faz uma mãe negligente. Não é você sair para trabalhar. Não é você passar mais tempo fora do que em casa. Não é isso. Eu tenho certeza que o tempo que você está fora, você cria estratégias, cria mecanismo ali de estar atenta, de estar em contato com seu filho, seja por uma chamada de vídeo, seja por telefone, seja por uma mensagem. Isso também é conexão, tá? Isso também é demonstração de carinho, é demonstração de afeto, porque mãe nenhuma desliga, né? É impossível a gente desligar, a gente tá lá trabalhando, mas tá aqui, ó. E aí, antes de trabalhar, a gente já criou toda ali um esquema para deixar aquela criança em segurança, para deixar aquela criança bem. Aonde que tá a negligência aí? Né? Você cuidou do ambiente, escolheu pessoas legais, pessoas da sua confiança para ficar com ele enquanto você trabalha, né? Você deixou tudo organizado para a criança, não deixou que nada faltasse para você poder sair em segurança e voltar para sua casa depois. Isso é ser mãe. Você fez o seu papel, né? Você fez o seu dever. E aí, você fez toda uma organização, preparou todo o ambiente para o teu filho, para que ele fique em segurança, para que ele fique bem, para que nada falte para ele. E você vai trabalhar. Aonde está a negligência? Aonde você é uma mãe ruim fazendo isso? Tá certo? E essa distância que você tem do seu filho, seja por algumas horas, é uma distância saudável. A mãe precisa desse tempo longe do filho, tá? Porque lembra que a gente conversou? A maternidade cansa. A maternidade estressa, a maternidade às vezes nos sufoca, nos tira do equilíbrio. E a gente precisa entender isso. E que esse distanciamento ele é saudável para os dois, para o filho também. O filho também precisa de um tempo sem essa mãe, né? O filho também precisa de pensar, refletir longe dessa mãe, tá? Então, sim, é um distanciamento saudável e é um distanciamento, inclusive, necessário. As mães, por exemplo, que ficam o dia todo com a criança, ela não tá o dia todo conectada com a criança. Ela tá lavando roupa, ela tá lavando louça, ela tá cozinhando, ela tá limpando a casa. Qual que é a diferença? Só ter a presença? Só ter a presença física? Não tem diferença. Tá? Então não se culpe por isso. Bom, Eliane está comentando aqui, já fui muito criticada por trabalhar e deixar a minha filha. Mesmo dando todo o conforto, me sentia mal e achava que eu faltava como mãe. Pois é, Eliane, esse é o seu e é o meu, é o dilema de todas nós aqui, né? Que somos mães reais, tá, gente? Mães reais. Não somos mães aqui de família margarina, somos mães reais que precisamos trabalhar. E não é só questão de precisar, não, tá? É uma questão de realização pessoal. Eu jamais conseguiria ser uma boa mãe para minha filha se eu não trabalhasse, se eu não tivesse minha profissão e se eu não fosse feliz na minha profissão. Porque mãe frustrada, mãe triste não é mãe boa, tá? Mãe boa é mãe feliz, mãe realizada e mãe satisfeita e mãe que se cuida, tá? Só assim que eu consigo ser uma boa mãe para ela. E aí, quando a gente
recebe essa cobrança, né, quando a gente é criticada o tempo todo por isso, que é uma construção social, inclusive, de que a mãe tem que ficar o tempo todo com o filho, isso é uma construção social, tá? Não existe ninguém que entenda de maternidade, que entenda de relacionamento entre mãe e filho, de desenvolvimento infantil, nunca ninguém falou isso. Pelo contrário, tá? Então isso é uma construção social. Isso é, na verdade, posso falar, um preconceito, tá? De que a mãe não pode desenvolver outros papéis na sua vida. Isso é um preconceito. O mesmo preconceito que fala que lugar de mulher é na cozinha, no fogão, é esse. Só muda, só troca aí de figura, tá? Mas isso é um puro preconceito. E a gente precisa entender isso e não deixar essas coisas, essas críticas, atrapalhar o nosso maternar, atrapalhar a nossa vida, né? E como que a gente faz isso? Estando bem consciente e segura do nosso papel e da nossa relação, tá? Quando eu tô segura, quando eu olho para o meu filho e vejo para minha filha, vejo que ela tá bem, que ela tá crescendo de forma saudável, né? Que ela não tem nenhuma questão que esteja ali atrapalhando o seu desenvolvimento, que eu consigo me conectar com ela através do olhar, né? Que a gente tem uma comunicação legal, que a gente tem um diálogo. Isso mostra para mim que eu tô no caminho certo, né? Independente se eu trabalho ou não trabalhasse. É isso, tá? É isso que vai dizer para mim se eu estou ou não no caminho certo e se eu estou falhando como mãe. Eu acho que quando falhar a comunicação, quando faltar confiança, né? Quando eu não conseguir olhar e ver a minha filha olhando para mim, olho no olho, algo deu errado. Mas enquanto eu estiver fazendo essa conexão, enquanto a gente estiver se comunicando, né? E ela passar para mim todas as suas dificuldades de maneira clara, de maneira tranquila, né? Onde eu passe confiança para ela. E aí eu tô entendendo que sim, eu tô no caminho certo. Bom, e aí, volto a falar, né? Não tem como a gente ser mãe boa, infeliz, né? E frustrada. Os outros papéis precisam estar presentes na nossa vida, tá? E essa é a minha realidade, tá bom? Provavelmente é a realidade da Eliane e é a realidade de todas as outras mães que estão me acompanhando aqui. Mas, né, para não cometer nenhuma injustiça, eu estou falando de escolhas, né? Eu estou falando de perfil de mãe. Então, essa sou eu. Agora, se a sua característica, se a sua escolha, né, é ficar em casa, cuidando da sua casa, cuidando da sua filha, né, e não trabalhar fora, ótimo, é uma escolha sua. O que você não pode fazer é abrir mão por imposição, tá? Mas se isso não é uma imposição, se isso é algo que te faz bem e que você tá tranquila com a sua decisão, não cabe aqui julgamento, tá bom? O que eu estou dizendo aqui é que isso precisa ser uma escolha. Então, qual é a sua escolha? Quando eu escolho ficar em casa, tá tudo bem, tá? Eu só não posso fazer essa escolha baseada em imposição, baseada no que a sociedade peça que eu faça, tá? Aí que tá o problema. Mas se você escolhe ficar em casa, em tempo integral, cuidar da sua casa, então tá tudo bem, tá? Desde que seja uma escolha consciente e não forçada. Eu conheço muitas mães que são felicíssimas em casa, felicíssimas ali cuidando da sua casa, ela ficando ali em tempo integral e tá tudo bem, tá? Só que eu também conheço mães que estão em casa em tempo integral e estão insatisfeitas, tristes, infelizes e não desempenham um bom papel como mãe, tá? Porque mãe infeliz, mãe frustrada, é impossível ser uma boa mãe, certo?
Então, é uma questão, inclusive, de equilíbrio. Sempre, gente. Equilíbrio é tudo na vida. Além de você tomar a decisão, você precisa tomar a decisão e entender que é uma questão de equilíbrio naquilo que é importante para você. Então, o que é importante para você? É trabalhar e cuidar do seu filho. Então, você precisa ter o equilíbrio disso. Equilibrar os pratos. É o que eu sempre falo. Cumpriu a sua rotina, né? Trabalhou, estando em casa, entenda que quando você está em casa, você precisa sim, tá? Desempenhar um papel de qualidade. E aqui entra o autocuidado, então você ter o seu tempo com você mesma, se cuidando, se olhando, entendendo os seus limites, qual que é o momento que você precisa parar para se olhar, para se cuidar, tá? E cuidar do seu filho. Cuidar do seu filho não é, tá, estar ali com ele sentado assistindo filme, tá? Cuidar do seu filho é ter conexão, diálogo, comunicação. É você olhar para o seu filho e conseguir identificar qual que é a necessidade dele, tá? É isso que é um cuidar suficientemente bom, um cuidar satisfatório. Não é só a presença, tá? É estar presente, mas se doar para o filho. Estou aqui para você. O que você precisa de mim? Valéria, há 2 anos resolvi voltar a estudar. Fui criticada e o questionamento foi: você já deixou de estudar por tantos anos, agora que você tem uma filha para cuidar, você quer estudar. Poxa! Valéria, o que essa pessoa tem de evidência, de concreto, para achar que por você estudar, você não vai cuidar da sua filha? É ela que vai cuidar da sua filha, né? É umas coisas, né, gente, que a gente sofre mesmo por críticas de pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida. E mais do que isso, né? Que não tá no nosso dia a dia, não está na relação com o nosso filho, né? Não pertence a essa relação, porque só essa relação estão 2 pessoas, que é você e seu filho. Então, cabe a você tomar a decisão e cabe a você arcar com as consequências dela, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou dar o meu exemplo aqui. Quando eu estava na faculdade, eu engravidei da minha filha. E não foi motivo para mim parar, pelo contrário, né? Foi o que me deu força, né? Foi o que, inclusive, eu entendi que seria ali minha missão, né? Terminar minha faculdade por ela. Ela se tornou, então, o meu objetivo de vida, a minha missão, né? Então, eu continuei minha faculdade sem problema nenhum. E concluí, tá? Ela, nos seus primeiros anos de vida, foi fácil, gente? Claro que não foi. Claro que não foi fácil. Não foi fácil, né? Fácil seria eu não ter decidido por estudar. Isso seria fácil. Mas e aí? Quando eu escolho o fácil, eu sou feliz? Quando eu escolho o fácil, isso vai me tornar uma boa mãe? Não vai. Então, eu preciso fazer escolhas, eu preciso tomar decisão e eu preciso arcar com as consequências dela, né? E hoje, tô aqui, né? Já há um bom tempo formada, minha filha tem 10 anos e ela nunca foi impedimento para nada na minha vida, pelo contrário, né? É para ela que eu olho todos os dias e penso em ser melhor todos os dias. Então, é questão disso. Questão de você tomar a decisão e de arcar com as suas decisões. E sempre lembrando que, independente da decisão que eu tome, eu tenho uma criança, eu tenho uma filha para cuidar, uma filha que depende de mim. E eu vou fazer o meu melhor todos os dias, né? E é assim que eu faço. Faço o meu melhor todos os dias, um dia de cada vez.
Eliane, eu protelei muito tempo por pensar assim, fazer faculdade ou ficar com a minha filha. Eliane, não é uma questão de escolha, nunca foi. É uma questão de tomada de decisão, né? Não é questão de escolha. Você pode e deve fazer tudo o que você quiser. Você só precisa lembrar das consequências da sua escolha e de manter o equilíbrio do tempo que você estiver estudando e o tempo que você está com a sua filha. É simples assim, tá? Porque senão, gente, olha o peso que a gente vai colocar nas costas do nosso filho. Quando a gente entende que ele é impedimento para a gente realizar coisas na nossa vida. Tá? Pense nisso. Pense depois, lá na frente, daqui a um tempo, daqui a uns anos, quando você olhar para ele, naqueles momentos de dificuldade que a gente passa com ele. Pense ele adolescente, por exemplo, que é o maior desafio das mães, é o filho adolescente, né? Que ele tá dando aquele trabalho, que ele já não se sente mais compreendido, e aí começam os embates, e aí você olhar para ele e falar assim: poxa vida, pensar que eu deixei de fazer de tanta coisa por causa de você e hoje você tá aí mal criado desse jeito. Você acha justo fazer isso com o nosso filho? Não é, né? Não é. Primeiro que eles não pediram para nascer, né? Então a gente precisa arcar aí com as consequências dos nossos atos, sem abrir mão do que nos faz bem, dos nossos desejos, tá? Porque é tão triste a gente chegar aí numa certa idade, numa certa fase da nossa vida e pensar que, poxa, quanta coisa eu poderia ter feito e não fiz, tá? Só que o filho jamais, nunca pode ser motivo de impedimento, porque senão isso vai inclusive atrapalhar a nossa relação com ele. Vai atrapalhar, porque ele vai se tornar um peso para nós, certo? E a gente não quer e não pode, né? Isso já é inadmissível a gente colocar esse peso, colocar essa responsabilidade nas costas de uma criança ou de um adolescente que virá a se tornar depois, né? Deixa eu ver aqui, tem mais um comentário aqui. Eu me senti culpada, mas disse, é a Valéria que está comentando aqui. Eu me senti culpada, mas disse, estou estudando agora porque sei que depois que eu terminar, ela também será beneficiada. É isso, né? É pensar em algo que está sendo construído, mas para a família, para as duas. Tudo que eu faço hoje eu não faço para mim. Eu faço para minha família e eu faço para minha filha. E a culpa, Valéria, a gente sempre vai ter por algum momento, em alguma circunstância. Porque a culpa materna, ela é sim válida, tá? Ela é válida, mas ela não pode ser entendida como 100% de tudo que acontece na vida do nosso filho, tá? Em alguns momentos, a culpa, ela é sim válida, ela sim cabe, tá? Mas ela não é o todo da relação com o nosso filho, porque tem coisas que não nos cabe, que a gente não consegue controlar, né? Tem coisas que eu não controlo, até porque eu não sou responsável sozinha pela formação da minha filha, e nem você é responsável sozinha pela formação do seu, tá? O nosso filho, ele se relaciona com várias outras pessoas e ele se relaciona em vários outros lugares, né? Tem participação do pai nisso, tem participação hereditária, tem participação biológica, tem participação social, das relações com os amiguinhos da escola, das relações dos outros familiares que convivem com a criança, tá? E tem uma outra participação do todo da criança que a gente não considera, ou quase nunca, que é a personalidade, a subjetividade e é a vontade própria dele. Então, independente do que eu faça, independente do que você faça. Então, vamos lá. Você pode abrir mão de trabalhar, você pode abrir mão de estudar, você pode abrir mão de tudo
em favor do seu filho. Isso não garante nada, tá? Isso não garante. Porque você faz pro seu filho, mas vai chegar em algum momento que ele vai decidir sozinho. Que ele vai procurar o caminho dele. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é preparar esse solo, né? É preparar, fortalecer a criança emocionalmente, passar bons valores, né? Passar boas coisas positivas para ele, se relacionar de forma saudável, se relacionar com esse filho de maneira verdadeira, inteira, para quando ele fazer as suas escolhas e tomar suas decisões, sejam as melhores possíveis, porque ele vai tomar em algum momento, a gente querendo ou não. E aí, do que adiantou você abrir mão da sua faculdade, você abrir mão do seu trabalho, se em algum momento ele vai decidir sozinho? Percebe? Então, 50% do que acontece na vida do seu filho, você tem controle, tá? E você tem culpa. Os outros 50% não. Os outros 50% você não tem controle, acontecem imprevistos e acontecem coisas improváveis, que é aquilo que a gente não espera de jeito nenhum, que é muito pior do que os imprevistos, tá? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar também um pouquinho quando a gente pensa em abrir mão de coisas. Em algum momento a gente vai precisar abrir mão de coisas, mas isso não tem que ser o tempo todo. Isso não precisa ser o tempo todo. Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Bom, acho que as perguntinhas acabou, né? Alguém tem mais perguntinha? Pode fazer, ou algum comentário a respeito do que a gente está conversando. Então é isso, né? E eu acho que o mais importante que a gente precisa falar é, primeiro, que não é uma questão de decisão, né? Nós jamais deveríamos fazer essa escolha entre ser uma coisa ou ser outra. Nós somos várias em uma só, né? A gente não é só mãe, nós temos a nossa subjetividade, né? Nós temos nossos desejos, nossos sonhos, que inclusive foram antes do nosso filho nascer. E a gente não precisa abrir mão deles para se tornar uma boa mãe, tá? Quando você abre mão de um sonho, quando você abre mão de um desejo seu, você não vai ser uma boa mãe, porque você vai ser infeliz, né? E todos os outros papéis da sua vida, eles são importantes para a sua identidade e para a construção da sua personalidade como mãe, tá? É impossível ser uma coisa só. É impossível você ser só mãe ou só profissional. Não. Nós somos todos esses papéis em uma só. E quando você exclui qualquer parte sua, tá? Ou seja, quando você exclui, eu não vou realizar esse sonho. Eu não vou trabalhar mais. Quando você exclui uma parte sua ali que tá te mostrando que aquilo faz parte de você, né? Você se torna incompleta. E quando você se torna incompleta, quando você se exclui, você também está excluindo o seu filho. Porque vocês dois são uma coisa só. Percebe? Então, quando eu excluo uma parte minha, eu também excluo meu filho. Porque você se torna incompleta. E mãe incompleta não é uma boa mãe, né? Você precisa de todas essas partes sua para construir a sua personalidade materna, para construir a sua identidade. E entenda que antes mesmo de seu filho nascer, você já tinha uma subjetividade. Você já tinha algo interno seu, né, que precisa ser mostrado todos os dias, diariamente.
não se esconda, né? Não exclua esses outros papéis seus, achando que está favorecendo a relação materna, porque você não está, pelo contrário. Deixa eu ver aqui. Eliane, sempre me falam que tenho que arrumar outro filho, porque um filho fica mimado. Ai, que bobagem. Ai, mais um, né? Mais um aí ditado popular, mais uma crença popular. O que vai definir se seu filho vai ficar mimado ou não é a sua relação, é a maneira que você vai lidar com ele, é a maneira que você vai educar. Não é o fato dela ser uma só, dele ser um filho só. O que vai tornar a criança mimada é a forma de educar, é a falta de limites, né? Eu posso sempre atender as necessidades do meu filho, estar ali o tempo todo, o momento que ele precisar, mas ao mesmo tempo eu colocar limites, tá? Que inclusive é o nosso papo da próxima live, da última inclusive, que a gente vai falar sobre os dilemas da maternidade, que nós vamos falar sobre práticas educativas. Quer saber um pouquinho sobre a disciplina positiva? Não perca a próxima live, que vai ser na quinta-feira, que nós vamos falar então sobre as práticas educativas. Vou trazer um pouquinho o conceito para vocês da disciplina positiva, tá? Falar aqui sobre maneiras de educar mais saudável, né? Com respeito, empatia e muito afeto, mas que ao mesmo tempo impõe limites. Tá? Porque eu acho que é isso, esse é o principal. Eu posso atender as necessidades do meu filho, único, né, se for o caso. Eu posso dar amor, dar atenção, atender as necessidades principais e básicas dele, né? E ao mesmo tempo eu educar, eu colocar limites, tá bom? Então, independente de número de filhos que eu tiver, a ideia e a base é a mesma. Então, não perca a semana que vem, viu, Eliane? Nós vamos falar educativas e a gente vai conversar um pouquinho sobre a disciplina positiva. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Bom, então a semana que vem nós vamos encerrar, tá, o papo sobre os 5 maiores dilemas da maternidade, que é o conteúdo que tá no meu e-book, tá bom? Mas é claro que as lives não vão parar. Então, na semana que vem a gente vai falar sobre práticas educativas e depois disso, ó, já vou dar um spoiler aqui para vocês. No dia 6 de maio, eu vou receber uma convidada aqui no meu Instagram, tá? Que é a nutricionista Gisele de Abreu. Ela é nutricionista materno-infantil e nós vamos falar sobre compulsão alimentar, tá? A relação da compulsão alimentar com a ansiedade infantil e conversar um pouquinho sobre como a gente pode manejar, tá? Essa necessidade de comer o tempo todo que a gente está percebendo nos dias atuais por conta do isolamento social, por conta da pandemia. Bacana, né? Então, dia 6 de maio. Logo eu faço o bannerzinho aí para vocês me ajudar a divulgar essa live aí com a nutricionista Gisele de Abreu aqui no meu Instagram. Tá bom, gente? Então é isso. Eu acho que a gente já chegou aqui no final. Já falei tudo que eu gostaria de falar para vocês. E quero que vocês deixem perguntas aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? E eu acho que é isso, gente. A gente precisa derrubar os dilemas, tá? Derrubar todas essas crenças limitantes, essas crenças erradas que a gente tem a respeito da maternidade. Porque sim, a gente consegue ser tudo isso e muito mais. Porque nós somos únicas, somos fortes, somos capazes, né? E viva o nosso poder de escolha. E viva as mães multis e felizes, que é isso que importa, tá? A gente precisa ser feliz. Quando a gente é feliz, o nosso filho também é, gente, é inevitável. A gente transborda a felicidade, a gente transborda a realização, né? E aí o nosso filho sente. Quando a gente tá triste, frustrada, é isso que a gente passa pro nosso filho. Quando eu tô triste, meu filho tá triste.
Quando eu tô feliz, ele tá feliz, né? E eu consigo ser uma mãe melhor, eu consigo ser uma mãe boa. É isso que eu quero, eu não quero ser mãe perfeita, tá? Mãe perfeita, além de não existir, ela adoece o filho. Porque quando eu procuro ser perfeita, eu coloco expectativa no meu filho, a cobrança de que ele também seja perfeito. Então ele fica doente, ele adoece porque ele é incapaz de alcançar, né, a minha expectativa. Olha só, percebe? Que foi o tema aí da nossa primeira live sobre perfeccionismo, que tá lá no e-book, tá? Então é isso. Eu não quero ser perfeita, tá? Eu quero ser uma mãe boa, uma mãe feliz, uma mãe possível, uma mãe necessária, que busca ser melhor todos os dias. E é esse o meu objetivo e eu gostaria que esse também fosse o seu, tá? Não procure ser perfeita. Procure ser uma mãe boa, tá? Uma mãe necessária, uma mãe que atenda às necessidades do seu filho. Só isso. Quando você atende a necessidade do seu filho, quando você entende o que ele está precisando, você já é uma ótima mãe. Você já é uma excelente mãe, inclusive, tá bom? Então é isso. Acho que nós encerramos. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma perguntinha? Acho que eu respondi todas. Deixa eu passar aqui de novo. Acho que eu respondi, né, gente? Faltou alguma? Gente, tô tão feliz. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. Obrigada por todas que estiveram comigo aqui do início ao fim. Lu, beijo. Obrigada, viu? Você acha que eu não te vi por aqui, né? Eliane, obrigada pela participação, tá bom? Gorete. Edilânia, é isso? Edilânia, obrigada, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. A Valéria, que também comentou aqui. Obrigada mesmo, gente. Se vocês não têm o meu e-book, tem o link na bio, tá bom? É só acessar o link lá, que o e-book tá lá. Mas se você achar difícil, achar que vai dar trabalho para você fazer isso, só me mandar eu quero no direct, tá bom? Que eu vou estar mandando meu e-book para você com muito carinho. Então, na semana que vem a gente encerra os dilemas da maternidade, falando sobre práticas educativas, e eu vou conversar um pouquinho sobre a disciplina positiva. Certo? Então é isso. Gente, obrigada. Tô muito feliz pela participação. Até a próxima quinta, tá? Convida mais mamães para estar aqui com a gente. Vai ser muito bom poder contar com vocês aqui. Edilane é a irmã da Edir? Seja bem-vinda, Edilane. Agnaldo Soriano, Papis. Obrigada pela audiência. Então tá bom, gente. Beijo. Obrigada. Até quinta-feira.